A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus e da sua salvação. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, disse Jesus, e crede no Evangelho. Jesus também disse: se vocês não se arrependerem, todos de igual modo irão perecer. Como escaparemos nós? Nos pergunta a Bíblia, se não dermos importância a essa tão grande salvação. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Eu me arrependo. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus e da sua salvação. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, disse Jesus, e crede no Evangelho. Jesus também disse: se vocês não se arrependerem, todos de igual modo irão perecer. Como escaparemos nós? Nos pergunta a Bíblia, se não dermos importância a essa tão grande salvação. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Eu me arrependo. Quando Jesus estendeu a sua mão, A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É o que diz a Bíblia. A mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo perdão e salvação. Aceite a Jesus agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e você será salvo. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É o que diz a Bíblia. A mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo perdão e salvação. Aceite a Jesus agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e você será salvo. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance.
você crê que Jesus é o nosso Salvador, arrependa-se dos seus pecados. Se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão, volte correndo para Deus. Se você crê nele e realmente o ama, confia nele. Se você quer receber a vida eterna, que só Jesus pode nos dar, e você será salvo, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual aceitar. Aceite a Jesus agora mesmo, se você crê que Jesus é o nosso Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão, volte correndo para Deus. Se você crê nele e realmente o ama, confia nele. Se você quer receber a vida eterna que só Jesus pode nos dar, e você será salvo, porque Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance. Deus amou o mundo de tal maneira, Porque Deus amou o mundo seu Filho e continua amando de uma maneira tão grande que deu o seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, que assumir um compromisso público com Jesus, que aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, esse não pereça e não seja condenado por Deus no dia do juízo final, mas receba a vida eterna. Deus enviou Jesus ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva, e ele quer nos salvar, mas precisamos compreender que, mesmo Jesus nos amando, mesmo Jesus tendo morrido pelos nossos pecados, Jesus não vai salvar todas as pessoas, porque Jesus não vai salvar pessoa alguma, nem pela força e nem pela violência. Jesus mesmo disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, que se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso público com ele, recebendo em sua vida como único e suficiente Salvador e Senhor. Aceite a Jesus agora mesmo, se você crê que Jesus é o nosso Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão. Volte correndo para Deus, se você crê nele e realmente o ama. Confia nele, se você quer receber a vida eterna que só Jesus pode nos dar. E você
será salvo, porque Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva. Ele quer nos salvar, mas precisamos compreender que mesmo Jesus nos amando, mesmo Jesus tendo morrido pelos nossos pecados, Jesus não vai salvar pessoa alguma, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, se arrepender dos seus pecados e recebê-lo como único e suficiente Salvador e Senhor. Aceite a Jesus agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e o mais ele fará, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Tenha vida eterna. Eu me arrependo. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus e da sua salvação. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, disse Jesus, e crede no Evangelho. Jesus também disse: se vocês não se arrependerem, todos de igual modo irão perecer. Como escaparemos nós? Nos pergunta a Bíblia, se não dermos importância a essa tão grande salvação. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Eu me arrependo. Eu me arrependo. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus e da sua salvação. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, disse Jesus, e crede no Evangelho.
Jesus também disse: se vocês não se arrependerem, todos de igual modo irão perecer. Como escaparemos nós? Nos pergunta a Bíblia, se não dermos importância a essa tão grande salvação. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Eu me arrependo quando Jesus estendeu a sua mão. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É o que diz a Bíblia. A mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo perdão e salvação. Aceite a Jesus agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e você será salvo. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. A sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É o que diz a Bíblia. A mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, nos oferecendo perdão e salvação. Aceite a Jesus agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e você será salvo. Porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. a sua mão para mim. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Aceite a Jesus agora mesmo. Se você crê que Jesus é o nosso Salvador, arrependa-se dos seus pecados. Se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão, volte correndo para Deus. Se você crê nele e realmente o ama, confia nele. Se você quer receber a vida eterna, que só Jesus pode nos dar, e você será salvo, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Aceite a Jesus agora mesmo. Se você crê que Jesus é o nosso Salvador, arrependa-se dos seus pecados. Se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão, volte correndo para Deus. Se você crê nele e realmente o ama, confia nele. Se você quer receber a vida eterna que só Jesus pode nos dar, e você será salvo, porque Jesus
somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo seu Filho e continua amando de uma maneira tão grande que deu o seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crer, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, que assumir um compromisso público com Jesus, que aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, esse não pereça e não seja condenado por Deus no dia do juízo final, mas receba a vida eterna. Deus enviou Jesus ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva e ele quer nos salvar, mas precisamos compreender que, mesmo Jesus nos amando, mesmo Jesus tendo morrido pelos nossos pecados, Jesus não vai salvar todas as pessoas, porque Jesus não vai salvar pessoa alguma, nem pela força e nem pela violência. Jesus mesmo disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, que se arrepender dos seus pecados e assumir um compromisso público com ele, recebendo em sua vida como único e suficiente Salvador e Senhor. Aceite a Jesus agora mesmo, se você crê que Jesus é o nosso Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão. Volte correndo para Deus, se você crê nele e realmente o ama. Confia nele, se você quer receber a vida eterna que só Jesus pode nos dar. E você será salvo, porque Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva. Ele quer nos salvar, mas precisamos compreender que mesmo Jesus nos amando,
Mesmo Jesus tendo morrido pelos nossos pecados, Jesus não vai salvar pessoa alguma, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente irá perdoar e salvar aquele que crer no seu nome, se arrepender dos seus pecados e recebê-lo como único e suficiente Salvador e Senhor. Aceite a Jesus agora mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Volte correndo para Deus. Confia nele e o mais ele fará, porque Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Tenha vida eterna. Eu me arrependo. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus e da sua salvação. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, diz a Bíblia, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, disse Jesus, e crede no Evangelho. Jesus também disse: se vocês não se arrependerem, todos de igual modo irão perecer. Como escaparemos nós? Nos pergunta a Bíblia, se não dermos importância a essa tão grande salvação. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance.